procure aí Daniel capítulo 6, bom? Vamos estar lendo do versículo 1 em diante. Acompanhe comigo essa narrativa da palavra de Deus, bom? Daniel na cova dos leões. Diz assim a palavra: pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 sátrapas, quer dizer, governadores, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, do quais Daniel era um, as quais estes sátrapas dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses 3 presidentes e sátrapas, quer dizer, governadores, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, esses homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, e os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e os governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ao rei a respeito do interdito real, eles disseram: não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, a qual é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar Daniel, e até o pôr do sol se empenhou em salvá-lo. Então aqueles homens foram junto ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é a lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione pode mudar. Então o rei ordenou que lhe trouxesse a Daniel e a lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se
o rei, foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achado em mim, inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Eles e seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas, que habitavam em toda a terra: paz vos seja multiplicado. Faço um decreto, pela qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele te livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de... Nós lemos toda a história de Daniel para nos dar um entendimento daquilo que nós vamos tratar aqui nessa noite, para nos dar entendimento, para a gente estar dentro da história daquilo que eu quero falar. Falando de Daniel foi levado cativo, para a Babilônia. O rei levou Daniel para a Babilônia, e aí Daniel chegou lá em uma terra distante, mas assim Daniel foi fiel ao Senhor. Daniel, um homem fiel a Deus, e é sobre isso, sobre essa história de Daniel, é que eu quero falar nessa noite em nome de Jesus. Eu quero contar para você a respeito de Daniel, de que Daniel era antes de ser levado para a cova dos leões. As atitudes de Daniel antes de ser levado. Vamos pôr mais um tema nessa mensagem: vencendo dentro da cova, vencendo dentro das lutas, vencendo dentro da cova. Então eu quero falar com você algumas atitudes de Daniel antes de ser levado para a cova dos leões. Tá bom? A primeira que eu vejo aqui está no versículo 10, Daniel 6:10, que diz que, acompanhe comigo: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças a Deus diante do Senhor. Então a primeira atitude que eu vejo de Daniel é a oração. Daniel, quando soube do interdito, Daniel, quando soube que estava assinado uma escritura, Daniel, ao invés de ficar preocupado em sair correndo, em procurar alguma outra coisa, não. Daniel, primeira coisa, a atitude de Daniel foi oração. Nós também, em situação a qual nós estamos vivendo, nós temos que orar ao Senhor, buscar ao Senhor. Diante de tudo isso que está acontecendo, nós temos que orar ao Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz que nós temos que orar sem cessar. Orar, a oração muda, a oração cria em nós, a mais fé ainda. A oração cria em nós aquela vontade, aquele desejo de cada dia mais vencermos em nome de Jesus, porque a oração fortalece a nossa vida. Foi isso que Daniel fez. Daniel, quando soube que tinha lá escrito, assinado lá a escritura, Daniel entrou no seu quarto, como de costume ele orava. Eu quero dizer para você que, em nome de Jesus, a alavanca que move
a mão de Deus é a oração. A alavanca que consegue mover a mão do Senhor ao nosso favor é a oração. Orar sem cessar, orar em todo o tempo em nome de Jesus. Em todo o tempo nós temos que estar buscando ao Senhor, fazendo oração, falando com Deus, clamando a Deus em nome de Jesus. A segunda coisa que eu vejo aqui, Daniel, ele era um homem de renúncia. Daniel era um homem de renúncia. Mas por que de renúncia? Porque Daniel, quando foi levado cativo, quando ele chegou em uma terra distante, em uma terra estranha, logo ofereceram para ele um manjares, ofereceram para ele um banquete, coisas boas para ele comer. Mas Daniel, lá no capítulo 1, versículo 8 de Daniel, diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Então, Daniel, ele renunciou o banquete do rei. Ele renunciou às coisas boas que vinha da parte do rei. E ele colocou em seu coração comer só legumes. E foi isso que aconteceu. Daniel renunciou. Outra coisa que eu vejo nas nossas vidas, nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de renúncia. Nós temos que renunciar tantas coisas que vêm para a nossa vida, renunciar tanto fake que vem através de mensagem nos celulares. Nós temos que renunciar, deletar em nome de Jesus, porque se nós quisermos seguir a Jesus Cristo, nós temos que renunciar às coisas que vêm do mundo, as coisas que vêm para nos tirar da visão de Cristo, as coisas que vêm muitas vezes para nos distanciarmos da presença de Deus. Lá no Mateus 16, 24, o Senhor Jesus diz que aquele que quiser, é uma condição, aquele que quiser vir após mim, a primeira coisa é negar a si mesmo, renúncia, e seguir a Jesus, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Talvez nesse momento agora eu esteja falando para pessoas que têm renunciado, porque as coisas do mundo, o banquete, as coisas que o inimigo apresenta, muitas vezes é atraente aos olhos, mas que vai distanciar eu e você da presença de Deus. São coisas que nós temos que renunciar. Daniel, ele renunciou o banquete do rei. Outra coisa que eu vejo no próprio versículo 10, que Daniel tinha um coração agradecido. Daniel tinha um coração agradecido a Deus, porque Daniel, o versículo 10 diz que ele orava e dava graças a Deus. Neste momento que nós estamos vivendo na nossa vida, eu e você, nós temos que aprender a cada dia a sermos gratos a Deus. Nesse momento difícil a qual nós estamos vivendo, muitas vezes momento de provação, não momento de tentação, porque o inimigo tenta, mas Deus nos prova. Nesse momento de provação que nós estamos vivendo, nós temos que ter um coração grato a Deus, não murmurar. Pelo amor de Deus, não podemos murmurar. A murmuração não agrada a Deus, mas sim um coração grato a Deus, gratidão a Deus. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz a palavra de Deus que em tudo dai graça, em tudo, tudo. A pandemia está aí, oh meu Deus do céu, não graças pela pandemia, mas graças a Deus, por Deus me fortalecer, para mim passar por esse momento, em nome de Jesus. Graças a Deus. O momento difícil está aí, mas quando eu olho na minha mesa, eu posso ver lá, que Deus providenciou o meu alimento, Deus providenciou ali para mim, o mantimento para mim se alimentar. Isso é motivo de dar graças a Deus, coração grato a Deus.
Nós temos que ter. Tudo o que o Senhor quer de mim, de você, é que nós tenhamos um coração agradecido a Ele, em nome de Jesus. Está difícil, mas graças a Deus que me dá a vitória e te dá a vitória em Cristo Jesus. Deus nos dá a vitória. Agradecido a Ele, porque nós estamos vivendo um momento difícil, mas tudo está no controle da mão do nosso Deus. Amanhã pertence a Deus, mas amanhã, em nome de Jesus, nós cremos com o nosso coração agradecido que o dia de amanhã será melhor do que o dia de hoje, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Eu não posso murmurar. A murmuração, Deus não gosta da murmuração. Deus tirou o povo do Egito com a mão forte, com a mão poderosa. Deus tirou o povo do Egito, e quando o povo saiu da escravidão, eles começaram a murmurar, eles começaram a reclamar, em vez de agradecer. Olha só o que Deus tem feito na tua vida. Estamos passando um momento difícil, estamos. É o Brasil, é o mundo está passando esse momento difícil, mas olha, veja bem o que Deus tem feito na sua vida, na sua casa, na sua família. É momento de olharmos para aquilo que Deus fez, e outra coisa, e crer naquilo que Deus ainda fará na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Eu creio nisso. Eu dou glórias a Deus, eu dou graças a Deus, porque Deus, Ele me tirou, Ele lá do Egito, lá do lamaçal, lá do pecado, lá no meio da lama, aonde ninguém entrou, aonde ninguém ia lá, mas o Senhor foi lá. O Senhor Jesus, o nosso Senhor Jesus, Ele desceu do seu trono de glória, do seu trono de majestade. Ele desceu com as suas vestes brancas, reluzentes, as vestes limpas, e eu lá no pecado, e de repente ninguém entrou lá, porque ninguém ia entrar num chiqueiro, num lugar onde estava sujo, mas o Senhor desceu, e com as suas vestes brancas, Ele caminhou para o meu lado, Ele estendeu as mãos, e Ele me disse: filho, levanta que eu sou contigo. Como eu não ser grato a um Deus desse, a um Senhor desse? Olha o que o Senhor tem feito na sua vida, olha o que o Senhor tem feito na minha vida. A palavra de Deus diz que, eu falei essa semana com o pastor Alessandro, Deus, olha bem, Deus pegou lá do montouro, lá do monte de lixo, lá do monte, e Deus levantou ele e nos coloca a assentar com príncipes. Glória a Deus, aleluias, em nome de Jesus. É motivo de alegria. O desemprego está aí, mas eu creio que no nome de Jesus vai passar, em nome de um coração grato ao Senhor, agradecido ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Que nós tenhamos um coração agradecido ao Pai. É tudo o que o Senhor quer, é um coração grato a Ele, em nome de Jesus. Neste momento agora, aí onde você está, pare um pouquinho só agora. Pense, você está aí com a sua família, você está nos assistindo agora. Deus te deu essa condição de você estar aí nos assistindo. Então é motivo de agradecermos a Deus, em nome de Jesus. Você está na sua casa, mas em breve, em nome de Jesus, nós estaremos aqui no templo, glorificando e exaltando o nome desse Deus, em nome de Jesus, com um coração grato. Gratidão agrada a Deus, em nome de Jesus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, junto a Jesus Cristo, para conosco. 1 Tessalonicenses 5,18 diz isso. Em tudo dai graça, em nome de Jesus. Um coração agradecido. Outra coisa que eu vejo aí no versículo 10 de Daniel 6, diz assim, a parte aí de cima do versículo diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelho e orava. Outra coisa que eu vejo nesse versículo 10,
é que Daniel, ele levava, ou ele levou o seu problema a Deus. A primeira coisa que Daniel fez quando ele soube que tinha feito-se um decreto, que tinha se feito para ele assinar, para assinar aqui a escritura estava assinada. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez, ele foi a Deus. Quando vem um problema na nossa vida, quando acontece algo em nossa vida, nós temos que fazer como Daniel, nós temos que ir a Deus, buscar a Deus, orar a Deus. O problema está aí, a pandemia está aí, o vírus está aí, e agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar meu cabelo, eu vou correr, não, agora eu vou deixar de acreditar nesse Deus, eu vou deixar de confiar nesse Deus, eu vou deixar de dar graças a Deus, glória a Deus, porque eu estou sabendo de muitos fakes que estão falando das pessoas que estão morrendo agora. O que eu vou fazer então? Fazer como Daniel, levar isso a Deus, levar isso na mão do Senhor. Sabe, outra pessoa que quando ficou sabendo do problema correu a Deus, foi o rei Ezequias. O rei Ezequias, quando ele ficou doente, ele adoeceu. O que aconteceu? A primeira coisa que ele fez, está lá em Isaías 38:1. Ele levou diante de Deus. Ele virou o rosto, a palavra de Deus diz, virou o rosto para a parede e começou a falar com Deus. Começou a falar com Deus. E conforme ele falou com Deus, Deus mandou resposta ao rei Ezequias pelo profeta Isaías. Tinha vindo a primeira palavra dizendo assim: Ezequias, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Isaías 38:1. Põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Assim que ele ficou sabendo, ele virou o rosto para a parede, ele começou a orar. Mal Isaías tinha saído, Deus falou no coração: volta lá, fala para Ezequias que eu estou acrescentando a ele mais 15 anos de vida. Fala para ele que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida a ele. Por quê? Porque assim que ele soube, ele foi lá, ele foi falar com Deus, ele foi falar com o Senhor em nome de Jesus. Quando Daniel soube, Daniel foi falar com Deus. E agora nós não estamos vivendo nesse tempo, estamos vivendo em outro tempo, mas também há um decreto agora. Se você for parar para analisar, há um decreto. Hoje o nosso governador, ele fez um decreto. Hoje está decretado. Decretado o quê? Que todas as lojas, que todas as firmas, elas vão estar fechadas. É um decreto pelo nosso governador. E agora, pai de família? E agora, chefe do lar? E agora, como nós vamos fazer? Porque o decreto foi feito. Se quebrar o decreto, tem pena, vai ser multado. E aí, o que fazer? O que fazer é fazer igual Daniel, dobrarmos o joelho e falarmos com Deus, porque está na mão do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor nunca viu um justo mendigar o pão em nome de Jesus. Deus vai te sustentar, Deus vai sustentar a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Creia, acredite, confie em nome de Jesus. Não se desespere, não se desespere. A palavra do Jonas aqui, falando, não se desespere, espere em Deus. Confia em Deus. Ó minha alma, por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42. Por que te perturbas dentro de mim? Por quê?
Mas a resposta vem de Deus. A resposta vem do Senhor, para o meu coração e para o seu coração. Você que está me assistindo agora, assistindo essa live, eu falo para você, você que tem seu emprego, você que está aí, muitas vezes parado por causa da circunstância, não se desespera, confia em Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, confie, ore, busque ao Senhor em nome de Jesus. Os profissionais liberais, confia no Senhor, porque o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Salmo diz isso. Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, da onde virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. O socorro para a tua vida, para a sua família, ela vem do Senhor. Leve diante dele as suas petições com ação de graça, agradecimento a esse Deus tão poderoso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O decreto está aí, vamos orar. Ele vai cair por terra em nome de Jesus. Nós vamos voltar, vai voltar a funcionar, vai voltar em nome de Jesus. A normalidade vai voltar ao normal, em nome de Jesus. Vamos crer, vamos confiar em nome de Jesus. Outra coisa que eu vejo aqui é que Daniel era fiel. A palavra diz que em tudo Daniel era fiel. Eles não conseguiam achar culpa nenhuma de Daniel, porque Daniel ele era fiel ao rei, ele era fiel ao serviço, ele era fiel a tudo que ele fazia. Então não tinha como eles conseguirem achar alguma falha ali em Daniel. Daniel era fiel, em nome de Jesus. Que eu e você, nós sejamos fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Não vamos dar ousadia para o inimigo nos acusar. Nesse momento agora, é momento de falarmos com Deus. Muitas vezes dentro de nós quer sair algo que não é da vontade de Deus. Pelo amor de Deus, não fale, não dê ousadia para o inimigo nos acusar, porque aqui Daniel não deu motivo para eles acusarem a Daniel, não acharam culpa, não acharam nada em Daniel, porque Daniel era fiel, continua fiel em nome de Jesus, que a sua fidelidade vai te dar a vitória em nome de Jesus. Ainda que venha proposta para a tua vida, para a sua família, não aceite proposta que não seja a de Deus em nome de Jesus. Não negocie a tua fé, não negocia em nome de Jesus por banquetes que vêm do mundo, por proposta que vem do mundo. Não negocie, fica firme, porque Deus vai dar vitória em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Muitas vezes neste momento agora é momento de propostas indecorosas, propostas, porque muitas vezes nós estamos num momento difícil e muitas pessoas aproveitam esta oportunidade para fazer proposta indecente, mas continua fiel. Daniel era fiel. Olha bem o que diz 1 Pedro capítulo 5 versículo 8, diz assim: olha, o vosso adversário, o diabo, ele anda ao derredor, ele anda ao teu derredor, ungindo, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. O inimigo anda ao nosso derredor, porque eu quero falar para você nessa noite, ele só pode andar ao derredor, porque ao nosso redor acampa-se os anjos do Senhor em nome de Jesus. Os anjos do Senhor em nome de Jesus. Aquele que habita ao esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. E Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerá espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda ao meio-dia, nem mortandade que assole na escuridão. Oh, glória a Deus! Confie,
Acredite em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Continue fiel em nome de Jesus. Essa é as atitudes de Daniel antes de ser levado para a cova. Algumas atitudes que eu passei para você, isso foi antes de ser levado. Mas agora eu quero falar para você que Daniel, com tudo isso que eu te falei, com todas estas qualidades, com tudo isso, Daniel não escapou, não escapou de ser lançado na cova dos leões. Meu Deus, mas que negócio é esse? Um homem com as qualidades dessa, você já pensou? Pensou ser um de nós, hein? Mas meu Deus, eu te sirvo, meu Deus, eu busco ao Senhor, meu Deus, eu vou na igreja, meu Deus, eu toco no louvor, eu prego a palavra, como que eu vou ser lançado na cova? Tudo isso não impediu. Você sabe por quê? Porque é uma palavra de Jesus Cristo. A palavra de Jesus Cristo, depois de muitos anos depois, vem revelar para o nosso coração de João 16:33. Aleluias. Ei, em mim tem as paz. Jesus disse, em mim, Jesus, tem as paz. No mundo, no mundo, passareis por aflições. Não é aflição, aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluias, glórias a Deus por esta palavra. Talvez você que está me vendo agora, talvez você se encontre dentro desse quadro que eu estou falando, sabe, você é fiel, ora, busca, mas de repente você está vivendo um momento difícil, mas eu quero mostrar para você dentro da palavra de Deus, que se você for fiel, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Acompanhe comigo. Daniel não escapou de ser lançado na cova. A situação primeiro de Daniel dentro da cova, a primeira que eu vejo dentro da cova, a primeira situação que eu vejo de Daniel dentro da cova é que ele estava sozinho. Não foi igual lá na fornalha, aonde foi os 3 amigos de Daniel, que a hora que o rei viu tinha 4 lá dentro, um era o anjo, né? Não, aqui ele foi sozinho. O que eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, é que há momentos na nossa vida que nós estamos sozinhos, mas nós estamos como Daniel. Daniel estava sozinho, mas tinha Deus com ele. Muitas vezes agora você está passando um momento difícil, e muitas vezes você pode pensar que você está sozinho, por estar passando este momento difícil, na sua casa, na sua vida, não sei, o Senhor conhece o teu coração, mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, você não está sozinho, porque Deus é contigo em nome de Jesus. Isaías 49:15 diz assim: ainda que uma mãe, vier a esquecer do teu filho a quem amamenta. Aí Deus fala: eu, todavia, me lembrarei de você. Você não está sozinho. Tem situação que nem pastor, tem situação que nem irmão, tem situação que nem a família, tem situação que é nós e Deus. Mas saiba de uma coisa, é neste momento que Deus está no seu coração para te fortalecer, em nome de Jesus, para te tomar pela mão, para te levantar, para dizer: filho, eu sou contigo, aonde tu andares eu sou contigo, porque eu sou o Senhor. A palavra de Deus diz que agindo Deus, agindo eu, quem impedirá?
em nome de Jesus. Então muitas vezes, quando eu acho que eu estou só, eu não estou só, porque Deus é comigo, Deus é contigo, em nome de Jesus. Outra coisa que eu vejo, o rei, lá no versículo 17, 6:17, lá de Daniel, 6:17 diz assim: foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Outra coisa que eu vejo aqui, o rei, ele já tinha dado a sentença. Ele já tinha dado a sentença, porque ele já tinha assinado com o seu anel e o anel dos seus grandes. Então ele já tinha dado a sentença para Daniel. Daniel passou várias horas na cova. Deu a sentença, jogou Daniel na cova, fechou, trouxe uma pedra, fechou, selou. E ali Daniel ficou, e Daniel passou várias horas na cova. Acompanhe comigo 18 e 19, do capítulo 6 de Daniel. Diz assim: então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. O 19, pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei, e foi com pressa à cova dos leões. Você já pensou? Ele foi jogado numa tarde. O rei passou a noite em jejum, porque o rei depois desconfiou da trama que os governadores tinham feito para que aquele decreto fosse assinado. Tinha pensado e imaginado que aquilo foi uma trama, e o rei ficou preocupado, porque o rei gostava de Daniel. O rei gostava, porque Daniel era fiel, e o rei gostava. Então o rei ficou preocupado. O rei não pediu para trazer músicas, nem nada. O rei passou em jejum. Olha só, um rei incrédulo, um homem que não conhecia Deus, passou a noite em jejum, passou a noite jejuando. E aí quando foi pela manhã, ao romper do dia, o rei foi com pressa à cova. O que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, a palavra de Deus lá em Salmo capítulo 30, versículo 5 diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém, irmãos? Olha, você que muitas vezes está passando esse momento difícil, porque a cova aqui, ela representa uma situação impossível, uma situação difícil. O rei já tinha dado o decreto, o rei já tinha assinado, o rei já tinha selado. Aqui a cova representa aquela situação a qual não tem mais saída, aquela situação difícil. Sair para onde? Se eu fui jogado em uma cova que está cheia de leões, leões quase não gostam de carne, leões pode ver carne. E aí o que aconteceu? Daniel foi jogado lá, com todas aquelas qualidades, não impediu Daniel de ser lançado lá na cova. Mas eu quero dizer para você que no nome de Jesus, Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Foi dentro da cova. E agora eu quero dizer para você: ei, qual a situação impossível que você, a sua família, está vivendo neste momento? Qual é a cova, o buraco? Qual o decreto? Qual a assinatura que às vezes está contra você, contra a sua casa, contra a sua família? Porque aqui era impossível, mas o nosso Deus é o Deus do impossível, porque o possível é para mim. Se fosse com a chave, me desse a chave, eu ia lá e abria, e saía de lá. Mas não, era o impossível. Nessa noite, talvez eu esteja falando para
para pessoas que estão vivendo esse momento agora, está vivendo uma situação impossível no seu casamento. Você que está me assistindo agora, muitas vezes o seu casamento está uma situação impossível aos seus olhos, impossível a situação. Mas eu quero dizer para você que o Deus do impossível, Ele vai livrar você, é dentro dessa situação, não é muitas vezes separando que eu vou arrumar a situação, não é, não dá certo, o conselho do mundo aí qual que é? Não dá certo, larga. Mas o de Deus qual que é? É a reconciliação, o Deus do impossível. E o Deus vai fazer o impossível na tua vida em nome de Jesus. Talvez você esteja vivendo este momento, estava na casa do Senhor, buscava Deus, fidelidade, mas em algum momento a situação te levou a viver, muitas vezes parece que dentro de uma cova, parece que num beco sem saída, não tem saída. Mas eu quero dizer para você que no nome de Jesus, a saída está em Jesus Cristo, a saída está no Senhor. Coloca diante do Senhor, diante dessa palavra, coloca o seu casamento diante de Deus, em nome, e acredite, confia em nome de Jesus. Talvez as suas finanças neste momento agora, momento difícil que nós estamos vivendo, um momento a qual vai mexer com toda a estrutura do nosso país, a economia do nosso país, as finanças. Pelo amor de Deus, coloca na mão do Senhor, deixa na mão do Senhor, sabe? Deus, Ele vai nos ajudar em nome de Jesus. Eu não posso, por causa da minha finança, eu não posso chegar em casa, eu não posso chegar na minha casa e descontar muitas vezes em quem não tem nada a ver com aquilo, com a situação. Eu tenho que esperar no Senhor, buscar no Senhor, em nome de Jesus. Quero dizer para você, muitas vezes a sua saúde, muitas vezes, eu estou falando para pessoas agora que foi no médico, foi lá buscar lá o resultado do exame, e de repente, chegou lá, pensou que era uma coisa, mas era outra, e o médico veio com o papel, o resultado do exame, e falou para você, olha, eu quero falar para você, você começa um tratamento, sabe? Talvez eu esteja falando para pessoas assim nesse momento, que está vivendo esse tipo de situação, uma situação muitas vezes sem saída, porque perde o chão. Quando se tem uma notícia assim, parece que abre um buraco, parece que acaba o chão, não tem mais chão. O que eu vou fazer? Acredite, confie, porque Deus é o Deus do impossível. Muitas vezes o médico pode ter assinado, o médico pode ter falado, o médico pode ter dado a palavra, mas eu quero dizer para você nesta noite, nenhuma palavra de juiz, advogado, médico é maior do que a palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos dá a garantia em nome de Jesus. Talvez eu esteja falando para filhos. Muitas vezes você, filho, que está me vendo agora, muitas vezes filhos rebeldes,
rebeldia, sabe? Estamos vivendo num momento que é momento de termos paz, aproximação, pais e filhos. Lá em Malaquias diz isso, que o filho vai se aproximar do pai, o pai vai se aproximar dos filhos, em nome de Jesus. Não é momento de filho ser rebelde, não é momento de pai ir contra o filho, mas é momento de unirmos em oração, buscando a Deus, em nome de Jesus, porque Deus é o Deus do impossível, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Talvez você esteja me assistindo agora, e de repente você está preso, pego em algum laço de vício, sabe, não consegue sair. Por mais que você luta, você não consegue sair. Muitas vezes você está como se fosse um fantoche, um exemplo só. De repente você acha que está caminhando, acha que vai sair, de repente você chega lá para sair e é puxado para trás. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor livrou Daniel dentro da cova dos leões. O Senhor vai livrar você desse vício, o Senhor vai livrar a sua família, o Senhor vai te dar um casamento de excelência, em nome de Jesus, filhos abençoados, em nome de Jesus, porque esta é a promessa de Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Crê nos Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Crê, confia no Senhor, em nome de Jesus. Deus levou Daniel dentro da cova. Veja comigo, 21. Vamos lá. Daniel 6, 21 a 23. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vamos ler o 20. Chegando-se ele à cova, o rei chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque fui achado em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Crera no seu Deus. Daniel, ele não foi livrado da cova dos leões, né, Jonas? Não foi livrado da cova, mas ele foi livrado dentro da cova. O Senhor vai te livrar dentro dessa situação que você está passando. O Senhor vai te livrar em nome de Jesus, e vai te tirar dessa situação em nome de Jesus. Basta você crer, acreditar e confiar que Ele vai te livrar em nome de Jesus, assim como livrou Daniel e tirou Daniel da cova dos leões. Assim também, em nome de Jesus. E eu quero concluir essa palavra agora. Eu quero concluir dizendo que os inimigos de Daniel foram derrotados. Aqueles acusadores, eles foram derrotados. Veja comigo o 24. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhe esmigalharam todos os ossos. Os inimigos foram derrotados. A palavra diz que eles nem chegaram ao fundo. E o que aconteceu? Os leões esmigalharam antes de chegar ao fundo. Os inimigos foram derrotados em nome de Jesus. Salmo 91,
versículo 7 diz assim: 1000 cairão ao meu lado, e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido em nome de Jesus. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, desde que você crê e confia no Senhor, que Ele vai te livrar, e o inimigo vai bater retirada, porque o inimigo não tem parte, não tem sorte na sua vida, na sua casa, na sua família, porque você serve a um Deus vivo, um Deus do impossível, em nome de Jesus. Deus do impossível, em nome de Jesus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você serve a esse Deus, Deus do impossível, em nome do Senhor. E agora, outra coisa que eu vejo, Deus, Ele foi glorificado, Deus foi exaltado, Deus foi glorificado. Quer ver? E eu quero dizer para você, que o decreto do rei, que antes era contra Daniel, ele mudou o decreto. Deus pode mudar. O que era impossível se tornou possível. Veja comigo, como que mudou aqui o decreto do rei, e como Deus foi glorificado nesse negócio. De repente você está passando essa situação, mas Deus vai ser glorificado na sua vida, em nome de Jesus. Não desista, não envergonha esse Deus, porque Ele é contigo, em nome de Jesus. Situação de finança, situação de enfermidade, situação no casamento, Deus não tenta ninguém, Deus prova para ser aprovado. Deus vai ser exaltado, em nome de Jesus. Venha comigo, 25 a 27, lá em Daniel, capítulo 6. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz seja multiplicada. Olha bem o que o rei fez. Ei, faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Glória a Deus, aleluias, porque Ele é o Deus vivo, e o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Amém? E aqui, eu concluo essa palavra, dizendo que Daniel, ele foi exaltado. Daniel prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você, independente da situação a qual você está vivendo neste momento, com essa palavra, estude essa palavra, que Deus fez maravilhas, Deus fez sinais e maravilhas na vida de Daniel e na vida daquele povo, porque Deus foi exaltado, Deus foi glorificado, em nome de Jesus. Aí onde você está agora, eu quero fazer uma oração. Se você agora está aí com a sua família, você neste momento agora, você pode dar as mãos, aí aonde você está. Nós estamos prestando um culto de adoração ao nosso Deus, ao Deus de Daniel, que é o mesmo, Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo Deus que tirou Daniel da cova. Ele está aqui, Ele está aí, e eu quero orar, e gostaria que você, sacerdote do lar,
você orasse com a sua família. Você que está sozinho, você não está sozinho, porque a palavra de Deus diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, eu se faço presente. Mateus 18, 20. E aí, você está sozinho? Não! Porque aí onde você está, já está em 4, porque está você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Se você estiver sozinho agora, sinta a mão de Deus pegando na tua mão, o Espírito Santo aí, o Senhor Jesus Cristo fortalecendo a tua vida. E eu vou orar em nome de Jesus. E após a oração, nós vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos. E vamos neste momento agora. Ei, vamos colocar a nossa família, a nossa vida, o nosso país, a nossa nação, diante de Deus, em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, de todo o coração, então eu ouvirei as orações, e vos sará a terra, e serão ouvidas as orações que é feita neste lugar. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento agora, Senhor, a qual nós estamos no momento de oração, eu estou aqui, os meus irmãos, irmãs, em suas casas, unidos agora, de mãos dadas em família. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, assim como o Senhor foi com Daniel, o Senhor é com as nossas vidas, Senhor. Pai, eu quero pedir ao Senhor que no nome de Jesus, essa situação a qual nós estamos passando, Senhor Deus, sabemos que o Senhor está no controle, Senhor Deus, de toda esta situação. Senhor Deus, em nome de Jesus, talvez neste momento agora, Senhor, nós estamos orando com pessoas, ó Deus, que estão se sentindo, Senhor Deus, num beco sem saída, se sentindo, Deus, que está impossível, Senhor Deus, a sua causa, muitas vezes causa na justiça, Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor, assim como o Senhor livrou Daniel dentro da cova dos leões, o Senhor vai livrar, Senhor Deus, o meu irmão, a minha irmã, Senhor Deus, desse momento que ela está passando, que ele está passando. Eu coloco nas tuas mãos, meu Deus. Há um decreto, Senhor, no nosso estado, Senhor Deus, mas no nome de Jesus, assim como foi aqui, Senhor Deus, que no final desse decreto, o seu nome seja glorificado, Senhor, em nome de Jesus. Nós glorificamos o teu nome, nós damos glória, nós damos graças a ti, Senhor. Oh, meu Deus, peça ao Senhor que no nome de Jesus fortalece, Senhor, as pessoas, ó Deus, que estão cuidando, Senhor, dos enfermos, ó Deus, todo para esse povo, Senhor, em nome de Jesus, a área da saúde, meu Deus, quanta dedicação desse povo, Senhor, fortalece eles, em nome de Jesus. Porque sabemos, ó Deus, que o teu nome, Senhor, será sempre glorificado em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor, por cada família, por cada um que está assistindo esta live agora, Senhor. Sinta o toque do Todo-Poderoso tocando em seu coração. Cada família agora que está com as mãos dadas, orando, família de Jesus Cristo, orando, Senhor, ao Senhor, pedindo, Senhor, a tua bênção, pedindo a misericórdia do Senhor. Eu peço a ti, Senhor, fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Derrama graça, Senhor. Pai Deus,
Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra, por esta noite, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, porque tu és um Deus fiel nas nossas vidas, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Senhor. Pai, esteja abençoando, Senhor, cada um, Senhor Deus, da nossa igreja, da nossa comunidade, cada um que está nos assistindo. Nós pedimos ao Senhor, esteja abençoando, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.